Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra vai nos descrever o início da criação. O livro de Gênesis quer dizer o princípio, que no princípio tudo era sem forma, tudo não tinha uma organização. Era algo que você olhava e falaria: olha, isso precisa de organização. Porém, existia a ausência da voz de Deus sobre toda a criação e tudo estava fora do lugar. E decidiu Deus dar sentido a tudo aquilo que havia. E a palavra de Deus diz que quando Deus começou a pronunciar sobre a matéria, começou a pronunciar sobre a porção seca, sobre os mares, sobre as águas, aquilo começou a ganhar forma, aquilo começou a tomar organização através da palavra de Deus. Quando ela teve impacto sobre a matéria começou a ganhar forma e começou a ganhar organização. E aquilo que estava fora do lugar aos olhos de Deus, e talvez aos meus e aos teus olhos, se pudessem ver, começa agora a ganhar uma certa forma pelo poder do impacto que a palavra de Deus tem sobre a matéria. Primeira coisa que eu tenho para você hoje é: através da palavra de Deus é que as coisas voltam para o lugar. Através da palavra de Deus é que aquilo que está sem forma volta a ganhar forma. Que através da palavra de Deus é aquilo que está sem organização começa a ter organização. Talvez você hoje esteja dentro da sua vida, seja ou área da sua vida, algo fora do lugar, algo sem organização. Você olha e fala que a sua vida está um caos. Pode ser a sua vida espiritual. Tem muitas pessoas que entram dentro da igreja, só que a vida é um caos. A vida não tem forma de Cristo. A vida não tem forma de um servo de Jesus, de um servo de Deus. As pessoas olham e vejam tudo fora do lugar. E quando é que passa a ganhar forma? Através do poder da palavra, através do poder das Escrituras. Todo cristão, quando ele começa a ser ensinado através das Escrituras, ele começa a ganhar forma de um filho de Deus. Então a palavra para você hoje é: tudo aquilo que está sem forma sobre a sua vida, coloca a palavra de Deus sobre ela e vai voltar a ter organização. O que está fora do lugar vai voltar para o lugar. O que está sem forma vai voltar a ter forma. E aquilo que está um caos na sua vida espiritual vai voltar a ter organização diante de Deus. A palavra diz que Deus começa a pronunciar sobre a matéria. E Deus começa o seu processo de criação dizendo: haja luz. E que haja separação entre luz e trevas. Deus faz separação. A primeira ordenança de Deus, quando Ele cria a luz, é que haja separação entre luz e entre trevas. E Deus começa a dar forma a todo o seu processo de criação. Cria a porção seca, cria os mares, cria os luminares no céu, cria os animais do céu, dos mares e da terra. E quando Deus cria toda a terra, o seu processo de criação, ele vai criar, ele vai falar que não teria homem para lavrar o solo. E não havia chuva naquela época, então uma neblina subia, uma espécie de vapor subia da terra e regava toda a superfície, porque não tinha ninguém para regar o solo, não tinha ninguém para arar o solo. E aí nasce no coração de Deus de criar a humanidade. Ele vai dizer dentro do seu coração, dentro da sua essência: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Repare que Deus vai dar um propósito para o homem. Antes do homem conhecer o propósito, Deus já sabia o propósito que tinha para ele: arar o solo, cuidar da terra,
daquilo que Ele criou, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele designou. Deus vai criar o homem do pó da terra. Ele vai formar a imagem de um ser humano, e a palavra diz que Ele vai soprar sobre suas narinas e vai dar forma ao homem, e o homem passa a ser alma vivente sobre a terra. Só que eu acho interessante aqui, eu quero que você se atente, é que quando Deus dá forma ao homem, eu acredito que seja dentro das medidas dele. O homem não pode se dar forma sozinho. O único que pode dar forma ao homem é o próprio Deus, e a mão de Deus dando forma ao homem. A palavra para você você não pode se dar forma. Permita-se que Deus, através da sua mão poderosa, dê forma à sua vida diante da presença dele. Muitas pessoas querem se formar homens de Deus, só que não existe eu me formar homem de Deus. Existe eu estar debaixo da mão dele. Existe eu estar debaixo da vontade dele. Repare que quando o oleiro no livro de Jeremias está moldando o homem, o barro que está sendo moldado não suportou o processo e ele se quebrou, mas o barro está debaixo da mão do oleiro, e o oleiro pegou o mesmo barro e deu forma segundo bem lhe pareceu, segundo bem ele quis, ou seja, não foi da forma do barro. O barro não pode se dar forma. O único que pode dar forma e que o barro suporte o processo é o próprio Deus. A palavra para você hoje permita-se que Deus dê forma à sua vida. Permita-se que Deus dê forma ao barro. Talvez você esteja muitas vezes querendo se dar forma, querendo ser da sua forma, da sua maneira, só que não existe você ser cristão da sua forma e da sua maneira. Dentro das Escrituras só existe uma forma de ser homem de Deus e mulher de Deus, e é da forma debaixo da mão de Deus. A palavra diz que Deus cria o homem e Ele coloca o homem dentro de um jardim, ou seja, o jardim é a casa que Deus plantou para o homem e para a mulher, porque a Bíblia diz assim que Deus plantou um jardim, ou seja, Deus ele criou uma casa de habitação para o ser humano, para o homem e para a mulher. Deus criou Adão, após criar Adão, Deus criou Eva e colocou eles dentro de um jardim. Ele deu uma ordenança para Adão e Eva, dizendo: olha, de todo o fruto do jardim podereis comer, mas dessa árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal não comerás, porque no dia que tocares e comeres morrerás. Ou seja, Deus colocou uma árvore, apenas uma, que eles não poderiam comer. E a palavra diz assim que aquela árvore estava no meio do jardim. Eles passavam todo dia por ela, mas eles estavam debaixo de obediência a Deus. A palavra diz assim que Deus deu um poder ali ao homem de decisão, o poder de escolher, mas também Deus deu a consequência das suas escolhas, e a consequência das suas decisões, e a consequência dos seus atos. Você tem o poder de decisão, você tem o poder de escolha, mas com as suas escolhas, elas vêm também as consequências. As suas escolhas hoje vão influenciar o seu futuro, vão influenciar o seu presente. Cuidado com as suas escolhas. A palavra diz que de alguma forma o diabo veio em forma de serpente e disse a Eva: "Ô Eva, o que Deus disse referente à árvore do conhecimento do bem e do mal?" Repare que Satanás, ele tenta distorcer a palavra de Deus, não é desde agora, é desde o Éden. Quantos profetas, quantos falsos profetas estão surgindo na nossa geração, distorcendo com as suas heresias a palavra de Deus. Repare que Satanás, ele vai dizer assim: olha, Eva, é claro que não morrerás. Satanás aqui, ele vai tentar de alguma forma distorcer o que Deus falou. Deus foi muito claro dizendo: se você tocar, você vai morrer. Ou seja, não é apenas se comer, no simples ato de tocar, Adão e Eva não podiam tocar. Adão e Eva estavam debaixo de obediência, só que Satanás veio influenciá-lo.
E o que eu acho interessante aqui é que o poder de decisão é seu. Só que muitas vezes a influência vem de Satanás, sim. Mas o poder de escolha, de fazer, de cometer o ato é seu. A palavra diz assim que Satanás tentou distorcer a mensagem que Deus deu para Eva e que Deus deu para Adão. Quantas mensagens você tem ouvido na nossa geração, não segundo as escrituras, não segundo o que Deus falou, mas sempre tentando distorcer de alguma forma para poder encaixar o que eu acho dentro da vontade de Deus. Encaixar o que eu acho dentro do plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. Deus não tem que se encaixar naquilo que eu acho. A vontade de Deus é perfeita, é agradável. Satanás veio com uma mensagem de heresia dizendo: olha, é claro que não morrerás. Tentando amenizar o pecado de Adão e Eva. Quantas mensagens estão tentando amenizar o seu pecado, deixar você confortável diante do ato da desobediência da vontade de Deus. A palavra diz assim que Eva toca, Eva come, e no princípio parece que não é nada, ela não sente nada. Só que a palavra diz assim que ela dá ao homem, dá ao seu esposo. Adão come também, e só quando Adão come é que os olhos deles se abrem, parecendo que eles estavam nus. Ou seja, aparentemente parece que não está acontecendo nada. E você se conforta no seu ato e no seu pecado, achando que não tem consequência, que não vai acontecer nada. Mas a palavra para você hoje é: toda atitude que você tem em desobediência a Deus tem consequência. Toda atitude que você tem diante de Deus, diante das suas decisões, tem as consequências dos seus atos. Satanás quer lubriar a sua mente dizendo que não vai acontecer nada, que não tem consequência, porque ele quer destruir tudo aquilo que Deus construiu para você. Deus te deu uma casa, Deus te deu a palavra, Deus te deu intimidade, porque a palavra diz que todo final de tarde Deus descia para conversar com Adão. Ou seja, Deus tem compromisso com você, Deus tem compromisso com Adão, Deus tem compromisso com Eva. A palavra diz assim que quando Adão comeu e no final da tarde Deus veio visitá-lo, a palavra diz que Adão já não estava posicionado no lugar de oração, porque diálogo é oração. Ou seja, uma das atitudes que você tem que ter diante de Deus é posicionamento. Separar lugar, separar ambiente para conversar com Deus. Mas a palavra diz que Adão, tendo um lugar para conversar com Deus, nesse dia, a Bíblia não fala qual, nesse dia, quando Deus veio conversar com Adão, ele já não estava posicionado no lugar de oração, porque ele estava envergonhado do seu ato. Tudo que Satanás quer é te trazer vergonha, é te trazer aflição. E o que Adão fez? Adão se escondeu. Só que a palavra diz que Deus continuou chamando ele: Adão, onde você está? A pergunta para você que está ouvindo essa mensagem é: onde você está? Onde você está se escondendo? A palavra diz que Adão, ele fez algumas folhas de figueira para poder cobrir a sua vergonha. Quantas pessoas estão dentro da igreja tentando cobrir a sua vergonha, tentando se esconder? Só que a palavra diz assim que por mais que ele tente se esconder, a voz de Deus continua chamando ele: onde você está? A palavra para você hoje é: por mais que você tente se esconder, a voz de Deus continuará te chamando: onde você está? Cadê o seu posicionamento? Vem para perto. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. Não importa onde você está se escondendo, não importa o que você fez diante da presença dele. Jesus está dizendo: onde você está? Deixa a sua vergonha e vem até a minha presença. É hora de se posicionar de novo. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder dos irmãos, mas da voz, da palavra de Deus, você não pode se esconder. A voz de Deus continua falando a você: onde você está, vem pra cá. Não deixa Satanás te acusar, não.
da sua vergonha, vem pra cá porque tem solução em Jesus pra você. Vem pra cá porque tem solução no sangue de Cristo pra você. Deus está te chamando. Você perdeu a vontade de louvar, você perdeu a vontade de orar, você perdeu a vontade de pregar. Você estava posicionado naquele lugar todo dia, naquela hora você orava, todo dia naquela hora você lia a Bíblia, todo dia naquela hora você louvava e você sentia a presença de Deus como se Deus estivesse falando com você, e você perdeu isso. Deus está te chamando hoje. Onde você está? Eu sei o lugar que você se esconde. Eu sei o que está te afastando da minha presença. Eu vou atrás de você, Adão. Eu vou atrás de você, Eva. Você precisa ter um tete a tete comigo de novo. Colocar diante de Deus os seus atos, colocar diante de Deus as suas decisões, os que você cometeu de errado. Vem pra cá. Onde você está? Essa é a palavra que eu deixo pra você hoje. Deus está te chamando. Não se esconda da voz dele. Muitos estão se escondendo porque tomaram decisões erradas, porque tomaram escolhas precipitadas e com elas vêm as consequências. E a consequência do pecado é o afastamento de Deus. Mas Deus, pelo seu Filho amado Jesus, Ele te chama dizendo: onde você está, eu estou te chamando. Volte a se posicionar na minha presença. Essa é a palavra para você hoje. Volte a se posicionar, volte a orar, porque você ainda tem esperança na sua casa, ainda tem esperança de ouvir a voz, ainda tem esperança de sentir a minha presença. Não se afasta de mim novo. A palavra para você hoje é: não importa onde você está, eu vou te achar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente.